Olá, boa noite. Gente, decidi fazer essa live aqui de última hora para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que estão assim, que eu tenho lido, que eu tenho conversado com vocês aqui pelos stories, sempre postando assim situações, trabalho feito com alunos, e tenho falado bastante sobre a tecla da multiplicação, o que é super importante, tá? Mas hoje eu quero bater um papo assim informal, porém trazendo uns dados e umas posições formais sobre a questão do ensino da matemática, né? Nessa questão da base, a importância dessa base, desse ensino na base, e vou fazer também um paralelo com alguns dados, né, de estudos e com a importância da multiplicação, tá? Eu tenho aqui, perdão, aqui, dei uma mexida. Eu tenho aqui, eu anotei aqui algumas coisas, e a primeira coisa que eu queria falar com vocês é comentar e conversar um pouco com vocês sobre que deficiência é essa, que problematização é essa, né, encontrada no nosso país, nas nossas crianças, em matemática, né? Eu já tinha conversado aqui com vocês de outra vez, e acho que eu fiz até um post, se eu não me engano, que hoje o nível de matemática do brasileiro é uma coisa absurda. Por exemplo, você, vamos supor, formou 100 alunos, né, em uma escola. Desses 100, apenas 5 saem sabendo matemática de uma forma satisfatória para prosseguir a vida, sabendo, né, aquilo que ele aprendeu ali. Então, é apenas 5%. Mas aqui eu quero chamar a atenção para a base. E por isso que eu quero chamar a atenção para você, que é também pedagogo. E para você também, que é mãe, tá? Na pedagogia, se dá uma ênfase muito grande em muitos assuntos, inclusive teorias, a parte de linguística, e que eu não estou tirando aqui a importância da linguística, eu não estou tirando a importância de trabalhar outras coisas, mas eu quero falar com você dessa proporção onde você, pedagogo, onde você, né, que faz uma graduação em pedagogia e vai para a sala de aula ensinar a uma criança e vai passar ali aquele período de base todo com essa criança, ensinando as partes principais, o fundamento dela em matemática. Você que é pedagogo, no seu curso você vê apenas 4% do seu currículo é para matemática. Gente, dá para imaginar o que é isso? Ou seja, em todos os anos que uma pessoa estuda pedagogia, de todos os conteúdos, vamos supor, se ela estudar 100 conteúdos, apenas 4 desses conteúdos são de matemática. E esse pedagogo, ele vai passar a alfabetização, que hoje é o primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, 5 anos com essa criança, para formar uma base para essa criança. Então, pensa comigo. E o que vai acontecer nesses 5 anos? São 5 anos onde a criança vai aprender o sistema de numeração decimal. O que é o sistema de numeração decimal? O nosso sistema onde tem as classes, as ordens, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar e por aí vai, que é super importante. E hoje em dia eu falo com vocês porque eu tô lá dentro e sei. Eu já falei até com uma pessoa assim, gente, eu vou fazer uma aposta com vocês. Se você chegar numa turma que estiver concluindo o ensino médio de uma escola pública e colocar um número grande, porém um número que tenha muitos zeros. Aqui eu vou colocar zeros porque eu quero dificultar um pouco a conta, tá? Por exemplo, você vai colocar lá 2 milhões e 3 mil
4,54. Eu falei assim, eu aposto, eu te dou R$50 se 50% da sala conseguir escrever esse número corretamente. Isso eu tô falando do que eu vivo, tá, gente? E o que é isso? E por que eu tô falando isso aqui? Eu tô falando isso aqui pra você porque a base do conhecimento matemático precisa ser do sistema de numeração. Pensa comigo, se uma criança, ela não consegue perceber, hoje até eu postei aí nos stories, que nessa barrinha, nessa placa, eu tenho 100 unidades, tá? E que dentro dessa placa eu tenho, aqui tem 10 quadradinhos, mais 10, mais 10, que aqui eu tenho 10 grupos de 10, e que esses 10 grupos de 10 é uma dezena, 10 grupos de 10 dezenas, perdão, essa criança, ela não entendeu. E a gente tá cheio de gente assim, cheio. Observe. A criança, ela pega uma conta, ela arma, ela faz ali aquela conta 5 mais 7, mas ela não sabe o que ela tá fazendo. Se você pegar isso aqui, pegar a barrinha da dezena, as unidades, e pedir ela, faz o que você tá fazendo aqui pra mim, mostrando com as pecinhas. A criança, é muito difícil uma criança conseguir te responder isso. Por quê? Porque ela não entendeu. Ela não entendeu. E a gente tá cheio de gente assim. E qual é o perigo disso? O perigo disso é que com os processos avançando, porque a partir do momento que a criança vai avançando de série em série, idade em idade, os conteúdos em todas as áreas vão ficando mais complexos. E em matemática, isso depende muito do anterior. E aí vai virando uma bola de neve. Aí o que acontece? Aí eu vou aproveitar esse gancho aqui e falar com vocês assim, por que eu não dou mais banca? Banca que eu digo aqui, um reforço escolar. Porque o reforço escolar é o seguinte, o pai, quando ele te procura para que o filho faça um reforço escolar, ele tem em mente ali o seguinte, a criança não tá bem. A maioria, tá, gente? É claro que toda regra tem exceção. A criança não tá bem na sala, nas notas. Ele quer melhorar as notas do filho. Mas aí, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Chega uma criança para mim, no 3º ano, onde ela tá ali já começando a aumentar o grau, a complexidade da matemática, multiplicação. E aí a criança começa a ter dificuldade. A dificuldade dessa criança, muito dificilmente, é na multiplicação. A dificuldade dessa criança provavelmente está nisso aqui, que eu tinha mostrado para vocês. É porque eu não tô conseguindo as outras peças aqui. Na base, na soma. Por quê? Eu vou falar com vocês depois como a multiplicação tá aqui dentro. Eu tenho falado muito com vocês sobre a multiplicação. E eu vou mostrar para vocês aqui como que isso acontece, tá? Bom, então, o primeiro ponto que eu falei com vocês é que o professor que vai para o ensino infantil, ele não é formado em matemática, em a maior parte dos casos, tá? O professor que vai para o ensino infantil, ele não é formado em letras, né? O português, a nossa língua portuguesa. O professor que vai para o ensino infantil é o pedagogo. E o pedagogo, em seus anos de curso de pedagogia, ele só estuda 4% do seu currículo é para matemática. Agora você me diz, uma pessoa que faz pedagogia, que não teve um bom ensino da matemática, não teve um ensino de matemática com sentido significativo, ela vai provavelmente passar para essa criança do jeito que ela aprendeu. E aí o ciclo vira aquele ciclo vicioso. Então, primeiro ponto. Nesse trabalho que eu estava estudando, foi feita uma pesquisa com alguns pedagogos, né? E nessa pesquisa, eles falam, a maioria gosta de matemática. Porém, a maioria diz que no curso da graduação de pedagogia, eles não aprenderam matemática. Então, o que acontece? Como é que alguém não tem uma aprendizagem satisfatória, vai conseguir ensinar o seu filho a ter uma aprendizagem com significado,
Ele não vai conseguir. Por quê? Porque a gente não consegue ensinar o que a gente não sabe. E para a gente ensinar o que a gente sabe, a gente precisa aprender corretamente. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos colocar o seguinte. Nessa pesquisa, fala o seguinte. Perdão, gente. Deixa eu só pegar aqui, tá? Os professores falam que para cumprir o currículo matemático, ele precisa passar para o aluno de uma forma correta e clara. Porém, ele não aprende de uma forma correta e clara. Como ele vai aprender se lá na universidade, na graduação dele, ele só teve 4% do seu currículo voltado para matemática? E esse professor vai estar na sala de aula ensinando seu filho a base tanto de matemática como de português, tá? Continuando aqui nos dados da pesquisa, eu tô lendo aqui os dados, porque dados é difícil gravar, né, gente? Eu sou péssima para gravar essas coisas. Olha só, e aqui eu quero fazer um outro link. O link do ensino do Brasil com o ensino de Singapura. Quando se pega o ensino de Singapura e você ensina para o seu aluno ou para o seu filho uma matemática com sentido, quando ele chegar na resolução dos problemas, né, ele vai conseguir resolver sem dificuldades, tá? Trazendo aqui que é uma criança que saiba ler e interpretar, tá? Mas se ela compreendeu aquele processo matemático, se ela compreendeu de fato o que é somar, o que é subtrair, na hora que ela lê, ela entende. E por que muitas crianças, ao ler um problema, não conseguem? Porque ela não entendeu o processo. Ela não sabe o que é uma soma, ela não sabe o que é uma subtração. Então, ela lê um problema, ela fica perdida. Mas quando você ensina a matemática corretamente, primeiramente, o conceito, trabalha aquele conceito, mostrando, pega materiais, a criança manipula, a criança brinca com aquilo e trabalha com aquilo. Quando essa criança pega esse material e ela começa a trabalhar e ela entende aquele conceito, aí sim a gente vai partir para a resolução, que é o procedimento. Mas o que acontece na maioria das escolas do Brasil? Você aprendeu assim, provavelmente, e eu aprendi assim também. O professor chega na sala, ele não fala o que é aquilo. Ele fala, eu me lembro assim de um professor que deu a equação do segundo grau. Ele coloca a equação do segundo grau, isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C. Vamos calcular delta. Sabe-se lá Deus o que é delta, o que é raiz, o que é. Não sabe, a criança não sabe. Ela decora aquilo ali, ela faz repetidamente aquilo ali. Mas quando chega um problema que interpreta, que usa, ele pode usar até uns outros termos, mas se você conseguiu aprender o conceito, você vai conseguir resolver. Então, essa é, como é que eu vou dizer, a chave. Só que essa chave, em qualquer conteúdo, seja lá, seja em probabilidade, seja em geometria, seja em funções, aqui eu estou colocando conteúdos do ensino médio, tudo isso depende da base. Por que os alunos não conseguem fazer uma função? Por que os alunos não conseguem compreender que, quando eu pego, vou dar um exemplo aqui, essa piranha é um valor que eu tenho, vamos dizer, custou, sei lá, não sei quanto ela custou, mas eu sei que o preço dela com R$2 vai dar 10. Então, minha piranha custou 8, porque 8 mais 2 vai dar 10. Mas se a criança, ela não compreende isso, e aí entra num processo de resolução da equação que você já deve ter estudado, aquele, passa o número para o outro lado, muda de sinal e tal. Se ela não compreende que a subtração é o inverso desse processo, ela não consegue resolver, tá?
Talvez eu tenha falado isso aqui, ficou um pouco abstrato para você, mas eu quero dizer para você o seguinte. Eu vou dar um exemplo bem simples. O que é que eu quis dizer aqui? Quando você soma 8 mais 2, dá 10. Então, quando eu falo com você assim, eu tenho 8 e eu quero que o resultado dê 10. Aí a criança pensa assim, falta 2. Você consegue compreender que para dar o 10, ele já tem 8? Então, eu posso pegar o 10 e tirar o 8, que falta o 2 que ele vai juntar. E nesse processo eu tenho soma e subtração trabalhando paralelamente na cabecinha dele. Então, é esse processo que a gente precisa fazer. E quando a criança pega, tira, põe, tira, coloca, junta tudo, separa tudo, ela consegue entender, ela vai compreendendo porque ela está fazendo. E matemática é fazer, você pode fazer matemática, o seu filho ele pode fazer matemática. E o seu aluno também. É um processo demorado? É um processo demorado, né? Porque a criança, ela brinca, ela pega, a manipulação dela é um pouco mais demorada por conta da coordenação motora. Ela tá ali conhecendo, aquilo tudo tá despertando na cabecinha dela, mas depois que ela aprende, gente, é uma coisa fantástica. Eu tava aqui fazendo peguei meu material de multiplicação, meu e-book, a parte de probleminhas, e passei para minha sobrinha. Gente, vocês precisam ver. Eu acho que eu postei até um probleminha ela resolvendo. Na rapidez. Mas para ela chegar lá, o início do processo, ele foi demoradinho, né? Até ela pegar, ela fazer, ela manipular, ela tirar as peças, ela trocar. Quando ela juntava 10 unidades, ela trocar por uma dezena. Então, tudo isso é demorado. Tá? Mas depois que a criança aprende isso, gente, dificilmente ela vai ter dificuldade em outras coisas, nos conteúdos que vão suceder, né? É claro que a criança ela vai ter dúvida, todo mundo tem dúvida quando você está aprendendo coisas novas, e aí vem questões novas, mas aquela aprendizagem, aquela bagagem, aquela base que ela tem para construir em cima os novos conteúdos, ela vai avançar sim, sem dúvida alguma, tá? Olha só, esse trabalho que eu estava lendo falando dos pedagogos fala o seguinte, que a graduação não foi suficiente para que pudesse trabalhar matemática de uma maneira mais aprofundada. Então, eles alegam que na graduação se fala superficialmente da matemática, sobre alguns assuntos, por não... Perdão, errei aqui. Na graduação, eles não falam da matemática de uma maneira aprofundada. Então, esses professores, na sala de aula, falam apenas superficialmente dos assuntos. Por quê? Porque não dominam. Então, isso aqui foi uma pesquisa que professores deram sua opinião. Então, assim, o pedagogo, ele não vê a matemática de uma maneira aprofundada na sua graduação. Então, como ele vai poder ensinar? Mas ele quer ensinar. Ele quer ensinar de um jeito que a criança aprenda. E no meu curso, Multiplicação Sem Mistério, eu ensino o professor a ensinar. Agora, a gente sempre tem que ter aquela paciência, né? Com criança é paciência. Observa, eu tô trabalhando com uma criança e eu detectei o problema dela. O problema dela é que ela tá com... já na sala de aula, ela já tá na multiplicação. Só que aí eu comecei a sondar ela, porque a mãe tinha me falado que o problema dele em questão de conseguir resolver algumas contas. Continhas, por exemplo, quando a conta mistura centenas, por exemplo, 240 mais 790, que vai passar de 1000, né? Então, essa criança confunde.
Aí eu te pergunto, como essa criança chegou ao terceiro ano se ela não sabe somar? Se ela não consegue resolver uma conta de 240 mais 790, significa que ela não tem o conhecimento adequado do que é dezena, do que é centena e do que é o milhar, tá? E é aqui que eu quero entrar. Quando eu mostrei essa peça aqui pra vocês, deixa eu ficar aqui. Isso é uma peça do material dourado. Eu acho que a maioria de vocês conhece. Eu vou afastar aqui um pouquinho. Tô sem saber como põe. Vou botar aqui. Essa peça tem 100 cubinhos, né? Cada cubinho desse é uma unidade. Então, contando aqui, a gente vai ter 100. E observa comigo. Dentro dessa centena, eu tenho uma, duas, né? 3. Cada tracinho desse tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 aqui, mais 10, 20, mais 10, 30, 40, 50, até se formar 100. Então, eu tenho uma dezena, duas dezenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 dezenas, ou seja, eu tenho 10 grupos de 10. E o que é 10 grupos de 10, se não 10 vezes 10? Então, você compreende a importância que a multiplicação, ela está implícita no nosso sistema de numeração, ele é todo multiplicativo. E quando a criança estuda isso, que ela estuda lá quando ela está com 6 anos, quando ela começa a estudar, não a parte da centena, mas ela já começa a fazer essa transformação aos poucos, de unidade para dezena. Então, assim, quando a criança estuda isso e quando ela entende de fato isso daqui, ela de fato entendeu a multiplicação, mesmo sem saber que isso é uma multiplicação. É muito complexo, né? Mas não é complexo que eu digo assim, é muito complexo o entendimento do ser humano. Como é que uma criança consegue olhar para isso aqui e ela entende que aqui tem 10 pecinhas de 10, que são as dezenas, e forma a centena, que é 100. Mas ela não estudou multiplicação ainda. Porém, se ela entende isso aqui, quando ela chega lá na multiplicação, ela não vai ter dificuldade. Porque, na verdade, o sistema de numeração decimal, quando eu pego a centena, eu tenho a dezena dentro. Então, assim, a multiplicação, ela é a base da matemática. Quando eu falo para você assim, 30, quando eu falo pro meu aluno assim, número 30 eu tava fazendo hoje. Foi hoje? Foi hoje, a gente tava fazendo um vai e volta, né? Assim. Quando eu falo 30, quantas dezenas tem dentro do número 30? Aí ele fala pra mim, dentro de 30 tem 10 mais 10 mais 10. Então, dentro do número 30 eu tenho 10 mais 10 mais 10, ou seja, eu tenho 1, 2, 3 dezenas. Eu tenho 1, 2, 3 grupos de 10. Isso é multiplicar. 3 vezes 10, que dá quanto? 30. Então, você compreende como, se você trabalhar isso, e é um trabalho, às vezes, cansativo, tá? Porque tem crianças que aprendem mais rápido, tem crianças que tem uma facilidade mais rápida, tem criança que ela entende um pouco mais devagar. Você precisa ir fazendo bem aos poucos com ela, né? Para ela não se embaralhar, porque precisa ter esse cuidado, né? Quando se trabalha com sistema de numeração, essa parte inicial, porque eles podem meio ficar perdidinhos ali. Então tem que ser bem devagar, mas quando a criança entende isso, ela entende todo o processo. E você percebe, eu falei com você assim, ó, dentro de 30 tem quantas dezenas? Aí ele sabe que a dezena é um grupo de 10. Então, dentro de 30, eu tenho
Um grupo de 10, 2 grupos de 10, 3 grupos de 10. O que é isso, gente, se não for divisão? Quando eu quero saber quantos grupos daquele cabe dentro de alguma coisa. O que é isso se não for divisão e multiplicação junto? Você percebe que a multiplicação, ela é a base? Ela é a base. E é por isso que eu fiz um curso de multiplicação que vai ajudar você, pai, que vai ajudar você, pedagogo, a trazer mais sentido e mais significado para o ensino da matemática na sua sala de aula ou na sua casa. Continuando aqui o texto, né, do artigo que eu estava lendo, fala assim: as principais dificuldades enfrentadas pelas professoras entrevistadas com relação ao conteúdo a ser trabalhado são geometria, divisão, transformações de medidas e trabalhar jogos matemáticos. Conteúdos esses que não fazem parte das disciplinas de matemática nos cursos de graduação, ou seja, os cursos de graduação em pedagogia não têm geometria, divisão, transformações de medidas, que é importantíssimo, e que é multiplicação pura, e jogos matemáticos. Aí você me diz, como é que um professor desse vai apresentar toda essa base para o seu filho do 1º ao 5º ano? Percebe como é grave? É muito sério, é muito sério. Aqui no Brasil, eu não sei por que eles ainda não pegaram um professor de matemática e colocaram dentro do ensino fundamental, a parte 1, né? Fundamental 1, que a gente chama. Então, me diga, se na sua graduação, você que é pedagogo, você não estudou nem geometria, nem transformações de medidas, nem como trabalhar jogos matemáticos, como é que você vai ensinar? Então, o meu curso, ele pode te ajudar. Por quê? Porque é um curso que vai aprofundar a sua aprendizagem e o seu modo de ensinar a multiplicação, e que inclusive você vai aprender de uma forma diferente daquilo que a gente viu, porque eu vou falar a verdade para você. Como eu estudei multiplicação, entra dentro do quarto, decore a tabuada e vai fazer as contas. Fazia as contas porque tinha decorado a tabuada, mas eu não entendia nada do que estava ali. Então, primeiramente a gente tem que entender o conceito, o que é aquilo que a gente está fazendo, por que o resultado dá aquele. Depois, por último, a gente estuda o procedimento, aquele cálculo lá. Aquele cálculo que a gente chama em matemática, que a gente chama de algoritmo, ele é para ser feito depois que você entende. Porque o algoritmo, ele não vamos dizer assim, explicativo. Ele é um processo, né? Ele foi estudado, se descobriu como resolver, e aí ele usa. Ele é bom? É. O algoritmo, ele é ótimo. Ele facilita as contas, ele agiliza o processo de calcular, mas ele não ensina o que a criança está fazendo, né? Então, tinha esse detalhe que eu queria passar para vocês. Então, assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ficou para trás. Gente, bom, e aí a ausência disso tudo, se não for trabalhado com a criança, aqui fala o seguinte: quando você, deixa eu dar um exemplo aqui, quando você ensina a criança contar, quando eu pego esses cubinhos aqui separados, né, que eles vêm separadinhos no material dourado, quando eu ensino a criança juntar 10 cubinhos e eu formo 10, mais 10, outra dezena, mais 10, outra, eu tô ali estruturando o pensamento dela, ali tá trabalhando, formando aquele conceito do que é aquilo,
para depois ela conseguir aplicar aquilo em um problema que pode aparecer, tanto na vida como problema na vida acadêmica dela. Quando ela entende o conceito, ela também agiliza, né, o raciocínio. O nosso raciocínio, ele é agilizado quando a gente compreende. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar assim com você, 2 dezenas dá 20. É 2 vezes 10 que dá 20. Aí eu falo assim com você, e 3 dezenas? Né? Eu posso fazer 3 vezes 10, mas eu posso pensar assim, bom, se eu tinha feito que 2 dezenas tinha dado 20, 3 dezenas são 3 grupos de 10. É um a mais do que anterior. Então, é 20 mais 10. Então, quando a gente trabalha com esse conceito, com essa construção de tabuada, com esse manipulativo, com a criança construindo a matemática, ela consegue perceber isso facilmente. É importante depois ela memorizar a tabuada? Sim, com certeza. Mas vai ser muito mais fácil ela memorizar porque ela entende o conceito. Diferente do que uma pessoa como eu decorei, só memorizei. Decorava. Eu nunca pensava assim, 3 vezes 7 é 7 mais 7 mais 7. Ninguém nunca parou para me ensinar, né? Então, faz muita diferença na aprendizagem da criança e você pode sim melhorar isso. E aí outra coisa também que eu queria falar com os pais e com os pedagogos. Quando eu conheci o homeschooling e eu comecei a estudar, legal. Já eu vou comentar, a gente comenta sobre isso, viu, Karina? Obrigada pela participação. Quando eu conheci o homeschooling, né, que eu estava falando com vocês, eu conheci uma aluna que ela fazia ensino domiciliar. Ela já tinha passado pela escola e aí ela veio tirar uma dúvida comigo, né, de matemática. Eu lembro que o conteúdo era logaritmo. E aí, assim, era uma dúvida bem simples, uma coisa simples, mas dúvidas normais, né, que a pessoa ali tá conhecendo o conteúdo. Aí eu expliquei ela, tá, entendi, não sei o que, né, complementou. E aí eu pensei assim, gente, como é que essa menina que não tá na escola, ela consegue fazer uma conta de logaritmo e eu não consigo trabalhar com meu aluno? Não porque eu não quero, tá, gente? É porque, assim, quando você insere um logaritmo no quadro e apresenta, o aluno, ele precisa ter tanta bagagem ali, tanta bagagem de base mesmo, que aí ele não tem. Aí, assim, vira um bicho de 7 cabeças. E por que eu tô falando isso? Porque eu pensei assim, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com a escola. Tem alguma coisa errada. Como é que pode essa menina aí estar fora da escola e eu tô ali martelando, sofrendo e esse povo não aprende? Aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comprei alguns livros, enfim. Aí fui estudando e conhecendo alguns métodos e fui aplicando também com minha sobrinha. E aí, depois eu conheci o método Singapura e ainda estou conhecendo, estou estudando ainda, né? Porque é um método, tem muita coisa para se estudar, nosso currículo não traz isso. E olha aqui, como é que uma pessoa formada em matemática, fez mestrado em matemática e muita coisa que a gente não conhece. Por quê? Porque a escola brasileira ela não traz isso, né? Mas enfim. Então, quando eu comecei a estudar, eu queria também achar assim, eu queria achar um material e eu procurava e eu ia em livrarias e eu vinha na internet, procurava artigos, procurava dissertações de mestrado em várias universidades e não achava. Você acha muita teoria boa, você acha muitos estudiosos, mas
aquela coisa, como fazer, você não acha. Aí, resultado, consegui aí, e aí pesquisando, descobri o material de Singapura, descobri que eles têm uma versão em espanhol, e aí comprei essa versão em espanhol. E aí o que acontece? Nessa versão em espanhol, e aí eu comecei a estudar o método Singapura. E aí eu pensando aqui, nem se o professor brasileiro nas universidades a gente nem ouve falar que existe o método Singapura. Agora, como é que você estuda matemática, como é que você estuda pedagogia e você tem um ranking, os melhores do mundo, o melhor método, um dos melhores métodos, né? Ele está entre os tops. E como é que uma universidade não explica isso para você? Como é que nas livrarias, nas prateleiras de pedagogia, não tem um material que ensine isso para o professor? Então, por isso, eu decidi gravar esse curso. Porque, assim, eu gastei muito tempo pesquisando. E a gente gasta muito tempo, né? Eu falo assim, as mães não têm esse tempo, muitos professores não têm esse tempo. Porque as demandas do dia a dia são muitas, né? Então, assim, para facilitar a vida, né, da mãe e do professor. Porque a mãe, ela tá ali com o filho, com casa, com o marido, tem outro filho, tem português, tem matemática, tem ciências, tem não sei o quê. Então, um curso prático, que traz praticidade, uma linguagem fácil, e até para os próprios professores, né? E depois que eu comecei a estudar, aí eu falei, é isso aqui. Aqui é a chave. E aí você vai, né? Eu queria comentar um pouquinho desse comentário aqui de Karina. É muito esclarecedor. Meu filho está no 4º ano, não sabe matemática. Agora eu entendo o porquê. Então, Karina, quando a criança já vai para o 4º ano, olha a complexidade do negócio. Ela já vai partir para porque no 3º ano, ela ainda está naquelas multiplicações, a centena multiplica por um número, né? Por exemplo, 123 por 3, 574 por 5. Mas quando ela adentra, vou pegar o 554 por 25, minha amiga, um negócio... Não é que o negócio é impossível. É possível, sempre é possível. Eu aconselho toda mãe comprar esse kit, ó. Porque é um negócio fantástico. Nas minhas aulas do curso eu mostro, eu pego ele, material, por exemplo, eu monto o número, né? Com o material, aquele número vezes tantas vezes, e aí ensino como a criança deve proceder ali, somando. E aí ela vai praticar aquilo, praticar, somando quantas vezes ali a multiplicação pede. Depois que ela entende todo esse processo do que acontece ali na soma, aí sim, vamos multiplicar, porque agora ela já sabe o que está acontecendo ali. Aí agora a gente fala assim, olha, ó, tem um método mais fácil, que é o algoritmo. Você pode fazer assim. Mas quando ela vai fazer esse algoritmo, ela já entendeu o que ela está fazendo, compreende? E aí dentro disso tudo, tem muita coisa. Aí vem a geometria que está dentro disso. Ou melhor, perdão. Esse conceito que está dentro da geometria. Esse conceito, no 3º ano, eles já estão trabalhando com medidas. Começando, né? A trabalhar. E aí no 4º ano vai aprimorando e no 5º ano mais ainda. Então, assim, eu acho super importante essa base, principalmente do sistema de numeração decimal. Perca tempo ali. Pega 10 pecinhas dessa, ou 12, não sei. 10 pecinhas dessa, são 10 pecinhas de 100, vai dar 1.000. Monta 1 milhar, 1.200.000, 1.300.000. E a criança vai fazendo essa troca, vai trocando. Ela vê que por isso que sobe um, por isso que não sobe, por isso que pega emprestado, por isso que não pega. E vai abrindo. Vai abrindo. E para quem
vou falar aqui com Karina e eu tenho certeza que não é só ela, né? Eu falo porque eu trabalho com isso. Quando a gente vem de um processo decorativo, e eu falo isso por experiência própria de sala de aula, muitas vezes eu começo na sala de aula, até lá no ensino médio, tentar destrinchar com ele o que é aquilo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente, no início do ano, eu percebi que eles não sabiam multiplicar. Aí passei uma atividade, foi um resultado terrível. E aí eu comecei, porque lá agora no ensino médio, você tem umas disciplinas, além da matemática, que o governo fez, né? A gente tinha 3 aulas de matemática. Aí tirou uma aula, ficou só 2, e aí colocou outra matéria que chama Para Além dos Números. Essa matéria de Para Além dos Números, lá a gente usa para fortalecer a base, né? Que vem caótica lá do ensino fundamental. E aí eu fiz uma atividade com eles, com probleminha simples mesmo, assim, de multiplicar. E assim, a gente fez até um artigo sobre isso, tabulando os dados de quem acertou, quem não acertou e tal. Quantos acertou, quantos não acertou. E aí comecei a trabalhar com eles. Mas essa coisa de decorar o procedimento e de não entender vira um vício na vida do aluno. É muito difícil o aluno, não é porque é muito difícil, é mais difícil o aluno, quanto mais tempo ele anda habituado ali naquele vício de só repetir o que ele ensinou, é mais difícil ele voltar, tá? É mais difícil ele voltar e parar e começar a processar todo o conceito da coisa. Então, mas eu quero animar vocês. Quem tem filho aí, Karina tem aí no 4º ano, tem gente aí no 3º ano, 2º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano, não tem problema. Gente, voltar é tudo. Porque a partir do momento que a criança constrói essa base, ela não vai ter dificuldade em equações, ela não vai ter dificuldade quando ela for estudar geometria, porque geometria trabalha muito com multiplicação por conta das áreas, né, das figuras geométricas. Ela não vai ter dificuldade nas progressões, que também faz parte tanto da soma como da subtração, divisão e subtração dentro das 4 operações sempre. Então, qualquer tempo é tempo, tá? Então, eu quero animar vocês aí, pais. Trabalhem bastante. Eu tô aqui com material dourado, tá, gente? Mas existem outros materiais. Eu gosto muito desse porque eu uso ele para muita coisa. Você pode trabalhar, por exemplo, aqui, isso é um quadrado, né? Eu posso trabalhar a área de figura geométrica. Que área tem aqui, né? Ou seja, quantos cubinhos tem aqui? 10 vezes 10, que dá 100. Né? Eu consigo trabalhar com material dourado equações, eu consigo trabalhar com material dourado produtos notáveis, eu consigo trabalhar com material dourado divisão, potenciação. Então, é um material muito rico. Mas existem outros, tá? Existem outros. Não existe só o material dourado. Vou até deixar aqui para vocês indicado. Tem uma empresa no Brasil que fabrica isso aqui. Não só esse, eles têm muitos materiais. Lá na escola até a gente comprou alguns. MMP. Eles têm até assim kits para ensino fundamental 1 ou kits para fundamental 2. E aí vende separados também. Muito bom assim os materiais dele. Eu quero até comprar um agora que é com números decimais, aqueles números com vírgula. Eles têm umas fichas bem interessantes. E essas fichas, esses materiais, a criança vai enriquecendo, ela vai enxergando a matemática. A matemática, ela precisa sair daquilo que a criança acha que não existe. Porque a forma que ela é passada parece que é uma coisa assim, abstrata, que está assim no espaço. E não é. A matemática, ela é concreta. Ela acontece, tá? Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês.
Não sei se ficou alguma dúvida, acho que não. Mas a gente vai voltar aí com outras lives. Foi muito bom conversar, essa conversa de hoje foi muito rica, principalmente pra mim, porque eu queria muito compartilhar isso. E eu agradeço a todos que estiveram aqui, tá? Beijo. Deus abençoe. Tchau, Kelly, meu amor.